Então, galerinha do segundo ano, nós temos aí no exercício 1. Exercício 1, aula 10, certo? Então diz ali no exercício 1, a página é 114 para vocês, a apostila 5 do Bienal, né, para vocês se localizarem lá. Então assim, esse exercício 1 fala o seguinte, ele quer que você ache a medida de um ângulo alfa, né, que esse ângulo alfa, ele excede a do ângulo reto em 15 graus. Então a medida do ângulo alfa é 90 graus mais 15, certo? Então 90 graus mais 15. Então quanto é que dá isso aqui, ó? 90 graus mais 15. Então se você pegar aqui, ó, 90 graus mais 15 graus dá 5, 9 mais 10, 9 mais 1, 10, dá 105 graus. Então veja bem, esse ângulo alfa, que dá 105, você pode substituí-lo por um ângulo mais fácil, que é 60 mais 45. Então ele quer que você determine a tangente desse ângulo alfa. Tangente de 60 graus mais 45. Então como é que era o macete da tangente? Tem gente no banheiro A, tem gente no banheiro B. Ó. Então tangente de 60 graus mais tangente de 45. Dividido por 1 menos tangente de 60 graus vezes tangente de 45. Tá? Então, tangente de 30 é raiz de 3, tangente de 60 é raiz de 3. Tangente de 45 é 1, dividido por 1 menos raiz de 3, é isso? 1 menos raiz de 3. Então, se nós organizarmos isso aqui, tu pode escrever isso aqui assim, ó, como 1 mais raiz de 3, dividido por quanto? 1 menos raiz de 3. Então, vamos racionalizar. Quem é o fator racionalizante? Olhando para o denominador, nós temos 1 menos raiz de 3. Então, aqui nós vamos multiplicar por 1 mais raiz de 3. 1 mais raiz de 3 aqui. Então, isso aqui vai ficar 1 mais raiz de 3. Aqui, mais raiz de 3. Aqui, mais raiz de 3 ao quadrado, dividido por quanto? 1 mais raiz de 3 menos raiz de 3 menos raiz de 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar quanto? Cancela o quadrado aqui, vai ficar 4 mais 2 raiz de 3. 4 mais 2 raiz de 3 dividido por quanto? 1 com menos 3 fica menos 2. Isso fica menos 2 menos raiz de 3. Ó. Esse é o primeiro exercício. Ok, queridos? Depois, no outro exercício lá, queridos, ó, ele coloca o exercício 2 dessa forma aqui. Ó. O exercício 2, ele coloca assim. Certo? Ó. Ele faz o seguinte, Fernando está a 100 metros de um prédio, né, enxerga seu topo sob um ângulo de 15 graus. Então, o Fernando aqui, ó, ele está a 100 metros de um prédio, enxerga seu topo sobre um ângulo de 15 graus. Tá? Considerando raiz de 3. Então, ele mandou a gente considerar raiz de 3 igual a 1,73, certo? E que Fernando tem 2 metros de altura. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado aí, descontar, na verdade, essa parte aí da altura do Fernando, no final ou já no início do exercício. Então, nós podemos fazer o seguinte, ó, dizer o seguinte, que tangente de 15 graus... para deixar pronto, ó, igual a altura do Fernando menos 2, né? Que ele teria que descontar 2 metros, que é o olho dele, que é a altura que está o olho dele. H menos 2, que é o cateto oposto, né? Ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? O cateto oposto é H menos 2, que eu já descontei, e o cateto adjacente é os 100 metros. Então, ó, tangente de 15 graus eu vou colocar aqui, ó, como tangente de 45 graus menos 30, igual H menos 2 dividido por 100.
Então, quanto é que é tangente de 45 menos 30? Então, é tangente de 45 graus menos tangente de 30 dividido por 1 mais tangente de 45 graus vezes tangente de 30, certo? Então, ou então, queridos, nós podemos até, porque eu vejo aqui que nós temos tangente de 30, então para facilitar os cálculos, nós podemos pegar até para dar menos cálculo, esse 15 graus, em vez de 45 menos 30, imagino eu, então deixamos isso aqui, pegamos o seguinte para facilitar os cálculos, pegamos tangente de 60 graus menos 45. Acredito que para a gente seja menor um pouquinho, melhora um pouquinho os cálculos. Então, aqui é tangente de 60 graus menos tangente de 45 dividido por 1 mais tangente de 60 graus vezes tangente de 45 igual h menos 2 sobre 100. Então, aqui vai ficar raiz de 3 menos 1, raiz de 3 menos 1 dividido por quanto? 1 mais raiz de 3, né? 1 mais raiz de 3 ou raiz de 3 mais 1, tá? Que nós vamos ter que racionalizar por raiz de 3 menos 1, raiz de 3 menos 1 aqui, igual a h menos 2 sobre 100. Então, isso vai ficar quanto? Você vai ter ali, o seguinte. Então, você vai ter aquele cálculo ali, assim, você vai ter 3, 3 aqui, menos raiz de 3, menos raiz de 3, menos raiz de 3 mais 1. Dividido por quanto? Aqui, raiz de 3 ao quadrado, menos raiz de 3, mais raiz de 3, menos 1, igual a h menos 2 sobre 100. Então, eu estou trabalhando. Aqui vai ficar 4 menos 2 raiz de 3, fica 4 menos 2 raiz de 3, dividido por quanto? 3 menos 1, que é 2, igual a h menos 2 sobre 100. Então, vai ficar quanto ali? Vai ficar 2 menos raiz de 3, dá para a gente fazer o cálculo aqui, vai ficar 2 menos raiz de 3, 2 menos raiz de 3, multiplicar, 2 menos raiz de 3 igual a h menos 2 dividido por 100. Então, isso aqui vai ficar 200 menos 100 raiz de 3 mais 2 igual a h. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 200, aqui 200 menos 100 vezes 1,73 mais 2 igual a h, então a altura aqui deu aproximadamente 29 metros, aí foi a altura do prédio, letra A. Fechou, fofinhos?